nosso encontro todos os domingos de manhã da série Compreendendo o que é o Espiritismo. Nós estamos vendo o terceiro diálogo dessa série, que se trata de Kardec com o visitante, intitulado O Sacerdote. Hoje é a última pergunta desse visitante a Kardec e Kardec responde sabiamente a sua pergunta, explicando, orientando e também deixando todo esse ensinamento para nós. Vamos lá? O sacerdote. Permita dizer-lhe então que, se os espíritos não ensinam outros princípios que não sejam encontrados no Evangelho, não compreendo que utilidade possa ter o Espiritismo, uma vez que antes dele já podíamos alcançar nossa salvação. E sem ele, podemos ainda consegui-la. O mesmo não sucederia se os espíritos viessem ensinar outras verdades grandes e novas, algum desses princípios que transformam a face da terra, como fez Jesus Cristo. Este, pelo menos, era um só, sua doutrina, única, enquanto os espíritos existem aos milhares, contradizem-se mutuamente, afirmando ser branco o que os outros dizem ser preto, motivando o que se verifica desde o começo. Seus partidários constituem-se em várias seitas. Não seria melhor deixar os espíritos em sua tranquilidade e nos atermos ao que já possuímos? Kardec então responde a esse visitante que ele precisa então começar a entender que não existe somente a doutrina que ele já se encontrava que está correta, que ele precisa abrir, os olhos aí para novos horizontes, para novos ensinamentos, para observar aquilo que é novo que vem sendo apresentado. Kardec ainda diz a esse visitante que Jesus veio e trouxe seus ensinamentos que já estavam escritos no Evangelho. Mas será que ele revelou tudo? E ele mesmo deixa escrito nos seus ensinamentos que ele não ia revelar, que é aquela condição ainda que estava o ser humano, que nós estávamos naquele tempo, que certamente nós já passamos por lá. Nós não tínhamos condição de entendimento, como hoje a gente não tem condição de entender algumas coisas. Já conseguimos entender muitas outras. E ele explica que todo aquele ensinamento que foi deixado na Bíblia, nos ensinamentos, era a maneira, e que ele falava através de parábolas, porque era a maneira do homem, do ser humano, de entender naquela época. Então, que hoje, o que o Espiritismo vem trazer são novos horizontes, novas verdades, está abrindo os nossos olhos para que a gente possa enxergar todo esse ensinamento, todo esse mundo que existe, que a gente não enxergava quanto seres humanos presos aqui na Terra, que tinha aquela fé cega, que só acreditava naquilo que estava ali escrito, que a gente só tinha uma existência, que morreu, acabou, e que a gente precisa entender que existe uma outra vida, assim, que existe muito além disso. E que Deus, sendo sabiamente justo, bom, não deixou que isso fosse revelado pelos seres humanos. E sim, ele fez com que os espíritos viessem trazer as mensagens, para que nenhum ser humano virasse assim, foi eu que revelei isso, e tivesse aquele, então, o egoísmo, de dizer e bater no peito, aquele egocentrismo, de a vaidade, falar eu que revelei uma coisa muito importante para o ser humano. Não, foram os espíritos que vieram revelar, e não foi apenas um só para ser só aquele, veio vários, para que não tivesse realmente, então, esse egoísmo. E ele comenta ainda com esse visitante que ele, sem dúvida, sabe que tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que vem, causa intriga, causa divergência, que como é novo, estão sendo reveladas situações. Existem várias teorias e muitas teorias também que são contraditórias, mas também ele explica a esse visitante porque ele fala de seitas, o próprio cristianismo, Kardec cita, que teve várias seitas, vários grupos se formando, e também tinham grupos contraditórios e alguns até
acabavam sendo rivais, né, discordando de muitas das coisas, né? E por que então o espiritismo não poderia ter vários grupos, né, de espíritos, né? E por que ele gostaria que o próprio espiritismo, né, viesse então a mudar o ser humano de uma vez, como se fosse um passe de mágica? E isso não era possível, né? O espiritismo ele veio para trazer condições para os seres humanos se revelarem e se descobrirem, terem condições de se melhorar, porque entra o livre-arbítrio nessa situação. Então, que eles tivessem essa condição de entender que não cabia ao espiritismo mudar, né? E seria muito bom, né? Se a gente pegasse aqui, leu e a gente virou a página, já somos pessoas melhores. Não, porque vai de nós, porque a gente precisa pôr em prática, né? Não é alguém fazer por nós para que nós possamos melhorar. Nós precisamos fazer por nós para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, né? E Kardec ainda cita que o espiritismo ele vem não querendo mudar a cabeça de todas as pessoas e dizer que só o espiritismo tem razão. Ele sempre ressalta que, em maneira alguma, o espiritismo prega que fora do espiritismo não há salvação. E, pelo contrário, ele sempre orienta que fora da caridade não há salvação. Ele não vem para mudar a cabeça daquelas pessoas que já têm aquela mentalidade, que já têm a sua doutrina, que está bem com a sua doutrina. Ele vem orientar aqueles que se sentem perdidos, aqueles que precisam de orientação. Muitas vezes você já não ouve uma pessoa que ela vai em outra religião, não vou citar nomes, mas ela vai em qualquer outra religião. E aí quando ela perde um ente querido muito próximo, e aquilo lá foi devastador na vida dela, e ela vai, através do espiritismo, buscar em um entendimento, e você ouve falar assim, olha, eu comecei a buscar sobre o espiritismo depois que eu perdi tal pessoa, perdi meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe, porque eu queria entender mais sobre isso, e você vê que as pessoas buscam esse ensinamento. Então ele vem para orientar, para trazer conforto, para desenvolver, para melhorar, não para mudar a cabeça das pessoas. As pessoas, olha, eu vou em tal religião, tá tudo bem? Tudo bem. É fora da caridade não há salvação, e não fora do espiritismo não há salvação, né? E ele cita também a esse visitante que se as descobertas não fossem importantes, né, se tudo que o espiritismo veio revelar, se ele só revelasse para nós ali que existe uma outra vida fora essa, já não seria uma grande revelação, se ele já não viesse nos revelar tudo também o que os ensinamentos bíblicos já traziam, já não seriam importantes, né? Ele fala, então, fora isso, ele revela muito mais coisas, né? Então, toda descoberta, ela tem um porquê, porque ela gera mais instiga de querer saber mais, de buscar mais conhecimento. E ele cita ainda que a ciência vive revelando outras coisas, quantas coisas novas vêm saindo, né? Olha aí a rede social, né? Quem tinha contato na rede social, e a ciência vem trazendo a rede social, onde a gente consegue conversar, ver vídeo, participar de live. Aí na pandemia a gente conseguiu assistir as palestras e olha só, isso não é importante, né? E quando precisou, lá ele cita ainda no começo, quando foi revelar, né, que existiam outros planetas, para uma pessoa que está lá plantando, que diferença faz ter a revelação do outro planeta? Mas é importante de uma outra maneira. Então, talvez para uma pessoa o espiritismo não seja importante, as revelações, mas para outra é muito importante, deu sentido e auxiliou aquelas pessoas que eram incrédulos. Então, não é melhor ele estar revelando e estar auxiliando aqueles que são incrédulos do que deixar aquelas pessoas continuarem não tendo uma explicação? E ele cita ainda, né, que o espiritismo ele vem contra tudo que é o materialismo, né, que não, ele quer esse desapego ao material, né? O espiritismo vem nos ensinar toda essa parte oposta ao materialismo, né? Que já as pessoas já vinham
agarradas nesse ensinamento do materialismo, o Espiritismo vem nos revelar que o materialismo a gente precisa, mas que não é essencial, né? O material, a carne, ela vai uma hora ficar e a gente vai ter que partir. E que a gente vai continuar. E a gente não vai precisar dessa matéria para a gente viver como um espírito, né? Então ele vem ensinar que essa outra parte para nós também, né? E ele explica ainda a esse visitante que ele vou até citar as palavras, né? Por isso, sem ser uma religião, conduz essencialmente às ideias religiosas, desenvolvendo naqueles que não têm e fortificando aqueles que vacilam. Então ele vem também para fortalecer aqueles que já estão ali, como nós, né? Tentando entre erros e acerto, né? E numa palavra, o Espiritismo dilata e eleva ideias, combate abusos gerados pelo egoísmo, a cobiça e a ambição. E ele ainda cita a esse nosso visitante 3 exemplos de julgamentos. Quando a gente for, né, o nosso julgamento, aquela pessoa que pratica, né, que vive ali na religião certinha, e ela comete um erro, né, e aquela pessoa que não segue a religião, que ela não tem aquele convívio dentro da religião, que é aquela pessoa que ela tem a sua caridade, a sua bondade, por isso ela é errada, sendo que aquele que está lá dentro da religião faz tudo o contrário, fora, né, que estuda. Então, ele quer mostrar para esse visitante que o julgamento não é porque a pessoa ela não vai seguir a religião, ela não vai continuar ali, seja na igreja católica, ou seja na outra religião, que ela não é uma pessoa boa. Às vezes ela não pratica, ela não estuda aquilo lá, mas ela é uma pessoa que pratica caridade, é uma pessoa que está sempre de bem com a família, que é uma pessoa que não vê maldade nas outras pessoas, que não fica fazendo julgamento, fofoca. Então que o julgamento é diferente, né? Que não é porque a pessoa está ali dentro da religião que ela é uma pessoa benevolente, né? Então, assim, que ela só pratica o bem. Porque a pessoa, muitas vezes a gente vê que a pessoa está ali, né? Dentro, vivendo ali todos os dias, mas não é boa para a família, não é boa para os filhos, não é boa para a esposa, não é boa para o marido, né? Então, que o julgamento, ele vai existir, né? E que ele quer dizer mais uma vez, que não quer dizer porque a pessoa não está lá seguindo aquela determinada religião que ela não é boa. Ele cita, né? Fora da caridade não há salvação, né? E ele deixa sempre que o Espiritismo, ele não vai lá buscar a pessoa para que ela possa estudar, né? Ele não vai, ele de nenhuma maneira, ele foi lá, ele cita até que ele não foi lá pegar esse sacerdote para trazer ele lá para ele fazer as perguntas, né? Ele veio de livre vontade. O Espiritismo é isso, ele permite que as pessoas venham até ele, que busquem os seus ensinamentos, né? Porque eles vão estar lá de bom grado. Ele cita esse visitante. Se ele quiser estudar, se ele quiser se aprofundar, qualquer pessoa, eles vão estar dispostos a responder todas as perguntas, as dúvidas que tem para esclarecer para esse visitante. Mas ele basta querer o começo de tudo, que é estudar. E ele ainda cita no final dessa pergunta todos os livros, né? Inicialmente para que ele comece por essa obra, né? O que é o Espiritismo. Aí tem depois todos os livros que nós temos as séries aqui disponíveis. Todos os dias tem um videozinho novo de um livro para você estudar, para a gente poder estudar. E tem os livros também para estudar, né? Ele cita os livros para ele estudar, os livros dos Espíritos, os livros dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis, que está tudo aqui diariamente na sua rede social. Resumido, mas você pode ter acesso aí na internet, estudar, se aprofundar. Temos os grupos de estudos também no centro. Então, ele mais uma vez deixou um super ensinamento, né, para nós e para esse sacerdote. Espero que esse sacerdote tenha buscado lá o estudo, né, ter buscado compreendido, se não foi naquela vida, que fosse
então na próxima, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa conversa então com o nosso visitante intitulado Sacerdote. E no próximo vídeo nós veremos a outra parte desse livro, algumas outras explicações de Kardec para nós. Não deixem de estudar, ouçam os conselhos de Kardec. Fora da caridade não há salvação, como já dizem os Espíritos, e estudem, que sempre a gente vai aprender um pouquinho mais. Um ótimo domingo a todos, uma ótima semana e gratidão!